as sementes da gimnosperma, no caso aqui o exemplo é o pinhão, e aqui são os órgãos reprodutores, são elas são chamadas fanerógamas, porque a gente vê essa estrutura, né, que são as pinhas, que são estruturas reprodutivas dela, a gente já vai ver já. Olha só, então aqui eu tenho uma araucária, um esporófito, o esporófito é 2N, e ela produz a pinha, ó. Isso aqui é a pinha, que a gente chama de megaestróbilo. O que vai acontecer aqui? Lá dentro de cada uma dessas partezinhas aqui, da pinha, tem uma bolsa, e lá dentro dessa bolsa tem o ovário, e aí tem o óvulo lá dentro. Esse óvulo, ele vai passar por uma reprodução, uma divisão celular, vai formar essa estrutura chamada megásporo funcional, e dessa estrutura vai nascer a oosfera, que é o óvulo, na verdade, né? Isso tudo vai ficar dentro de uma outra bolsa chamada arquegônio, isso tudo dentro da pinha, por isso que ela é o órgão reprodutor da gimnosperma, porque aqui dentro é que vai ocorrer a formação, então, do gameta, né? Do gameta feminino, tá? A árvore é o esporófito, tá? O gametófito é o que vai se formar dentro da pinha, é onde vai ter a oosfera. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me falam, tá? Aí eu tenho uma outra planta, essa daqui é a masculina, ela produz também uma pinha, no caso o microestróbilo, e ele é fininho, ó, diferente do outro lá, né? Aí o que acontece? Dentro de cada partezinha da pinha, você tem aqui células, aqui dentro de cada uma dessas escamazinhas que tem aqui, você tem o microsporângio, que é onde vai formar, tem a célula mãe, que vai passar pela meiose, que é reducional, vai formar os micrósporos, e desses micrósporos vão formar o grão de pólen. Esse aqui é o grão de pólen, ó. Então, as árvores das araucárias, elas são masculinas ou femininas, né? Dependendo como é que a gente identifica, pelos estróbilos, né? E pela produção do grão de pólen. As que produzem o grão de pólen, elas têm as pinhas um pouco mais finas e mais compridas. São as masculinas, tá? Aí você tem... Deixa eu ver aqui, a produção da semente, deixa eu ver se tem um esquema. Aqui, ó. Aqui eu tenho a célula geradora, eu tenho o grão de pólen. Dentro do grão de pólen, eu vou ter a célula geradora. Isso aqui, na verdade, seria correspondente ao espermatozoide, tá? Não é um espermatozoide, mas é a célula que vai se juntar com a oosfera para dar origem a uma nova planta. Aí o grão de pólen tem sacos aéreos, essas bolsas brancas aqui são bolsas de ar, que é para ele flutuar e poder chegar até a planta, até o gameta feminino. E tem uma outra estrutura aqui, uma outra célula, que vai formar o tubo polínico. Vocês já vão ver o que é isso. Como é que acontece a fecundação? Ó, o grão de pólen chega até aquele estróbilo, né? Um pouquinho rápido, eu vou voltar, tá, gente? Vê se vocês conseguem acompanhar o que acontece, ó. O grão de pólen chega até a planta feminina pelo vento. Aí aqui na planta feminina, ai, esqueci o nome do negócio. Na parte feminina, aqui onde tem a oosfera. Deixa eu voltar para ver o nome. Daí eu esqueci. Peraí. Ah, sim. É o megásporo, não, é o gametófito. Então, até chegar no gametófito, isso aqui é o gametófito, tá? Por que é gametófito? Porque tem a oosfera aqui. Então, o grão de pólen vai vir por vento, ele chega até aqui, tem uma abertura, chamada micrópila. Ele vai acoplar aqui. Na hora que ele acoplar, essa primeira célula aqui vai formar um tubo, chamado tubo polínico. Para que esse tubo? Para conduzir
a célula geradora, que seria o espermatozoide, até a oosfera. Então, a formação do tubo polínico garante a fecundação. Isso é uma coisa importante para você lembrar, pode ser uma questão assim de prova, de vestibular. Qual a importância do tubo polínico? Ele garante a fecundação, não importa a posição que essas estruturas vão estar, ele formando o tubo polínico, ele conduz a célula geradora masculina até a feminina. Olha só, então ele acoplou aqui, formou o tubo polínico. Aí vão descer aqui 2 núcleos, tá? Um núcleo vai formar o embrião, olha aqui, esse aqui é o embriãozinho. E o outro núcleo vai formar essa massa aqui, ó, que tá em volta, verdinha aqui, que é para alimentar o embrião enquanto ele tá dentro. E tudo isso aqui é uma semente, é o pinhão, tá? Gente, vocês não estão só ligaram na internet e me largaram falando sozinha não, né? Lógico que não, professor. Não, pro. Eu tenho... Passa um filminho na minha cabeça assim que vocês estão lá dormindo e eu tô falando sozinha. Que eu até entendo, mas me sinto meio abandonada. Não tenho dinheiro para pagar psicólogo, gente. Vocês não podem fazer isso comigo, hein? Então, vamos lá. Então, aqui é como é que formou a semente, né? A semente se formou dessa forma aí. Então, vou voltar novamente. Ó, o grão de pólen vem, acopla aqui, aí forma o tubo polínico que vai conduzir essa célula geradora até a oosfera. Esse núcleo aqui, então, vai formar um embrião. E depois o outro, tem mais um núcleo aqui, que vai, aqui não tá aparecendo, mas vai aparecer depois. Vai formar a massa que vai alimentar o embrião, ou seja, o alimento do embrião, enquanto ele não estiver fazendo fotossíntese, tá? Então, olha só, formou o embriãozinho, aí terminou de formar a semente, né? Tem uma casca protetora, essa massa verde aqui é o que vai alimentar o embrião enquanto ele não faz a fotossíntese com as folhas. Então, aqui, ó, vamos pegar o ciclo todo. Então, eu tenho aqui o esporófito masculino, ó, esse símbolo é masculino, né? Então, tem lá a pinha masculina, que vai produzir o grão de pólen. Aí, eu tenho do outro lado a pinha feminina, que vai produzir a oosfera. Grão de pólen vem até a pinha feminina, entra aqui no arquegônio, né? Nesse gametófito aqui, onde tem o arquegônio. Vai formar o tubo polínico, olha só aqui, o tubo polínico que vai conduzir a célula geradora até a oosfera aqui. Forma, então, o embrião, que é 2N, e a massa que vai alimentar o embrião. Quando essa semente cair no chão, vai formar novamente a árvore, que no caso a gente chama de esporófito, tá? Então, ó, o grão de pólen é N, a oosfera é N e o embrião é 2N. Então, vai formar uma árvore também 2N. Então, o esporófito é 2N e esses gametófitos, né, que é onde tem a oosfera, onde forma o grão de pólen, eles são N, tá? Ou seja, tem metade do número de cromossomos e tem que se juntar para formar o 2N. Tem os dois conjuntos de cromossomo 2N e um conjunto de cromossomo 1N, tá? Gente, você não precisa saber o ciclo todo, tá bom? Mas você precisa entender qual é a importância do aparecimento do grão de pólen, do aparecimento das pinhas, né? Que é essa estrutura reprodutora. Então, veja só. O grão de pólen possibilitou que as gimnospermas elas possam ocupar ambientes mais secos. Então, elas conquistaram um ambiente melhor. Isso é uma grande evolução no grupo das plantas. Além do grão de pólen, o que mais que tem de evolução? Nós temos os vasos condutores já existem, né? E o aparecimento da semente. A semente é um órgão importante porque ele vai proteger o embrião da desidratação, tá? Essa é a função da semente, é proteger o embrião da desidratação.
Outra novidade que é muito importante é o tubo polínico, que é a formação desse tubo que garante a fecundação. Então, ó, mesmo que essa estrutura esteja de cabeça para baixo, né, o grão de pólen acoplou aqui, grudou aqui, vai ocorrer a fecundação, porque vai formar esse tubo que vai conduzir essa célula, né, que seria, entre aspas, o espermatozoidezinho, não é espermatozoide, né, é a célula geradora, até a célula feminina, para formar o embrião. Então, são 3 novidades evolutivas muito importantes aqui nas gimnospermas. O aparecimento do grão de pólen, do tubo polínico, que garante a fecundação, da semente, que protege o embrião, tá? Então, são novidades muito importantes na evolução dos vegetais. O que nós ainda não temos nas gimnospermas? Flores e sementes, tá bom? A gente não considera a pinha como uma flor. Ela é um órgão reprodutor visível, mas ainda não é uma flor como a gente conhece a flor. Alguma pergunta das gimnospermas? Não? Eu não tô vendo no chat. Se vocês estão perguntando no chat, eu não consigo ver, tá? Então agora a gente vamos começar então nas angiospermas. Então o objetivo da aula, gente, não é que você decore esses nomes complicados, é que você entenda como que aconteceu a conquista do ambiente terrestre por essas plantas, como que elas evoluíram, quais as estruturas importantes apareceram para que elas tivessem essa conquista, né, gigante aí do ambiente. Elas praticamente elas ocupam o nosso planeta todo, né? Nós temos um grupo, uma variedade, uma biodiversidade vegetal muito grande, cerca de 235 mil espécies de plantas, né? Que ocupam os ambientes secos, os úmidos, os terrestres, os aquáticos. Então elas conseguiram se adaptar, porque as angiospermas, elas são mais adaptadas ainda porque apareceram mais 2 estruturas importantes aqui: os frutos e as flores. Para que serve o fruto? Ah, pessoal, para a gente comer. O planeta, a árvore falou assim: tadinho dos seres humanos, vou produzir frutos para eles se alimentarem. Claro que não, né, gente? Claro que não. O fruto ele serve para proteger e dispersar a semente. Então, dentro do fruto, nós temos o embrião, tá? Aliás, nós temos a semente, e dentro da semente nós temos o embrião. Então, o fruto protege a semente. Quando esse fruto está verde, significa que a semente ainda não está preparada para germinar. Então, ele precisa ter um período para amadurecer, para que essa semente esteja pronta para germinar. Quando o fruto já está maduro, significa que aquela semente já está pronta para germinar. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar com uma cor bem chamativa, vermelha, laranja, amarela, né? Para chamar a atenção de insetos, de animais e até nós, né? Chamar a nossa atenção, para que a gente abra o fruto. E quando a gente abre o fruto, a gente liberta a semente. Esse é o objetivo do fruto. Então, quando o animal come uma fruta, ele está libertando a semente dali, propiciando que essa semente possa cair num ambiente fértil e vai germinar, dando origem a uma nova planta. Essa é a função do fruto. Então, isso é uma adaptação das angiospermas, que aí, com o aparecimento do fruto, que vai proteger a semente, elas se libertaram completamente da água, né? Elas precisam de água, lógico, para fazer fotossíntese, mas não para fecundação, não para dispersão e não para proteção da semente. Então, o aparecimento dos frutos que protegem as sementes é uma grande adaptação das angiospermas ao ambiente, tá? As flores também são super importantes. Por que elas são coloridas, né? Cheirosas? É para deixar nossa casa bonita? Não.
é para atrair os insetos polinizadores, principalmente as abelhas. As abelhas são atraídas pelo cheiro, as cores das flores, e quando elas vão lá coletar o néctar, que é o líquido adocicado que tem dentro da flor, elas grudam nas patinhas delas, grudam o pólen. E quando elas passam para uma outra flor, elas estão transportando o pólen. Por isso que as abelhas são tão importantes e são chamadas de agentes polinizadores, né? E as flores, nessas cores coloridas e perfumadas, né? Tipo perfumado, é para atrair esses polinizadores, tá? Então as cores das flores é para atrair os polinizadores e os frutos, as cores vermelha, laranja, amarela, para atrair os animais e pessoas, né? No caso, nós também somos do grupo do animal, desculpa aí, mas é verdade. Nós somos do reino animal. É para abrir esse fruto para que a semente possa sair daí, tá? Quais são as características das angiospermas? Elas são traqueófitas, então veja só. A única planta que não tem vaso condutor são as briófitas. Não pode esquecer isso jamais. Todas as outras, então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, têm vasos condutores. Por isso que elas podem ter plantas bem altas, como é o caso da sequoia lá nas gimnospermas, que tem mais de 100 metros de altura. Porque tem vaso condutor para levar para todas as partes da árvore, tem vaso condutor para levar a seiva bruta, né, que é a água e os sais minerais. O que mais que tem de característica das angiospermas? Elas produzem semente, elas são espermatófitas. Quem mais produzia semente? As gimnospermas. Elas têm órgãos reprodutores visíveis, igual às gimnospermas, são fanelas. Também produzem o grão de pólen e agora apresentam flores e frutos. A fase esporofítica é mais desenvolvida. Outra coisa, gente. Qual é a única planta, o único grupo de vegetal que tem a fase gametofítica mais duradoura? É a briófita. A briófita tem a fase dos gametas, gametofítica, mais duradoura. Todos os outros grupos, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, têm a fase esporofítica mais duradoura, mais desenvolvida, como tá aqui no texto, tá? Então, a fase que produz esporos dura mais tempo, e a fase que produz os gametas, no caso, gente, quando é que a planta vai produzir os gametas? Na época da reprodução, e esses gametas começam a partir das flores. Só uma flor, né? Vamos ver as partes da flor? Olha só. Eu tenho aqui embaixo o cabinho da flor, chama pedúnculo. Essa parte verdinha aqui que fica em volta das... Quando você vê um botão de rosa, né? Você vê essa parte aí, são as sépalas. Aí a parte colorida são pétalas, né? Que podem ou não ser de cores vibrantes. Aqui eu tenho, dentro tem um aparelho reprodutor das flores, ó, das plantas. Essa parte aqui é a parte feminina. Desculpa. A parte feminina ela é formada pelo estigma, que é essa abertura aqui. Tem um buraquinho aqui por onde o grão de pólen vai entrar. Esse canal chama estilete. Esse número 7 aqui, que é o grandão, é o ovário. E cada uma dessas bolinhas aqui é o óvulo. Então, essa aqui é a parte feminina da planta. Então, a flor é o gametófito da planta. E quando que ela aparece? Somente na época da reprodução. A parte masculina são essas estruturas aqui do lado. Se você pegar uma flor, você consegue ver essa parte interna da flor, que são os órgãos reprodutores dela. A parte masculina é formada por uma haste chamada filete e essa bolinha onde tem a antera. A antera, ela vai produzir o grão de pólen. É aqui que produz o grão de pólen, tá? Aqui, ó, tem um zoom, né? Eles aumentaram para você ver como que é dentro da antera, ó. Então, cortando aqui a antera,
dentro desses tubos aqui da antera, vai ocorrer a formação do grão de pólen. Vamos ver aqui, ó. Então, lá dentro eu tenho células que são 2N, passam pela meiose, formam estruturas chamadas micrósporos. Esses micrósporos vão se dividir por mitose. Vai ocorrer uma diferenciação celular, que eles vão ficar diferentes do que eles eram originalmente. E aí originam, então, o grão de pólen no final. Aqui nós temos, dentro do ovário, nós temos o ovário e aqui dentro temos o óvulo. Percebam que a entrada do ovário, aqui onde está o óvulo aqui dentro, ele está de cabeça para baixo. Então, se não tiver o tubo polínico aqui que vai transportar isso para cá, essa planta nunca vai ser fecundada, porque não é um ato simples do grão de pólen cair aqui e já entra aqui no óvulo, não. Essa estrutura está, a abertura, né, por onde a célula masculina tem que entrar, está de cabeça para baixo, está aqui embaixo. Então tem que ter um mecanismo para transportar esse grão de pólen para lá. Então aqui, ó, eu também tenho dentro do ovário, dentro do óvulo, eu tenho uma célula geradora, que é uma célula chamada célula mãe. Ela vai sofrer meiose, ela é 2N, ela vai sofrer meiose, vai reduzir, né? Vai formar vários megásporos que são N. Esses megásporos, são esses núcleos aqui, eles vão sofrer mitoses, divisões celulares, vão se modificar e vão formar todas essas estruturas aqui. A oosfera é essa partezinha verde, tá? Aí eu tenho outros núcleos aqui que vão formar a estrutura que vai alimentar o embrião. Tudo isso aqui, gente, é o saco embrionário, é onde vai formar o embrião. E isso aqui acontece logo após, não, quando a flor ela já está pronta, né? Então ela abre, né? No momento em que ela abre, ela está chamando a atenção dos insetos polinizadores para carregar o pólen para lá. Aqui a formação do polínico, ó. Quando o grão de pólen chega aqui na ponta da parte feminina, olha o que acontece. Ele vai encostar aqui, aí a célula geradora de tubo polínico desce formando o túbulo e em seguida descem 2 núcleos espermáticos. Nós vamos ver aqui agora, ó. Chegando aqui no estigma, né, esse núcleo vai descer, vai formar o tubo polínico, vai fazer a volta aqui, chega aqui. Como descem 2 núcleos, um deles vai se juntar com a oosfera e os outros 2 vão se juntar com esses núcleos azuisinhos aqui. O que vai acontecer? O grão de pólen, ele é N e esses núcleos também são N. Quando junta uma dessas células N com esses 2 aqui, forma uma célula 3N, que é o endosperma, que é a massa que vai alimentar o embrião durante o seu desenvolvimento. Ó, então, formou o tubo polínico, vou voltar, que é muito rápido. Então, o grão de pólen chega na parte feminina, forma o tubo polínico, ele vem aqui, aí desce 2 núcleos. Um vai se juntar com a oosfera, que vai formar o embrião. E o outro vai se juntar com esses 2 núcleos aqui, o azulzinho. Olha só, novamente. Entrou, fecundou, formou o embrião, que é esse amarelinho. E o que aconteceu com aqueles 2 núcleos azuis? Viraram o endosperma, que é a massa que vai alimentar o embrião durante o desenvolvimento dele. Tá? Então aqui nós temos a primeira fecundação. O núcleo espermático vai se juntar com a oosfera, forma o zigoto, forma o embrião. Na segunda fecundação, o núcleo espermático mais núcleo polar, são 2 núcleos polares, se juntam e formam o endosperma. Por que o endosperma é 3N? Porque eu tenho aqui o núcleo que veio do grão de pólen é N, e aqueles 2 azulzinhos lá, que eram o núcleo polar, também são N. E isso é a reserva nutritiva do embriãozinho, tá? E aí, o embrião, gente, o que vai virar um embrião?
em volta do embrião, né, com essa massa, nós vamos ter a formação da semente. O óvulo, após a fecundação, ele vira a semente. E o ovário vira o fruto, ó. Então, após a fecundação, aquela parte onde tinha o óvulo, que é o ovário, ele vai se enriquecer de líquidos adocicados, as células vão se dividir várias e várias vezes e vai dar origem ao fruto. E dentro do fruto nós vamos ter a semente, que tem o embrião, e mais a massa que vai alimentar esse embrião, que é o endosperma. Aqui são os métodos de polinização. Como que esse grão de pólen pode chegar até a planta, né? Até a flor feminina? Ou pelo vento, ou por insetos, ou até mesmo por aves. Tá? As aves também são agentes polinizadores. Mas o que mais a gente tem aqui como agente polinizador são os insetos. Borboletas, vespas, abelhas, besouros. Tá? Então, para atrair esses insetos, as flores têm que ter cheiros fortes, ter cores vibrantes para atrair esses polinizadores. Bom, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Aqui, não, só para encerrar o ciclo completo, na próxima aula eu volto daqui, tá bom? Então, eu tenho aqui o esporófito. Ó, gente, um detalhe, na árvore, eu posso ter árvores que produzem flores femininas e flores masculinas. E eu posso ter flores que têm na mesma flor as duas estruturas, a feminina e a masculina. Nesse caso, o grão de pólen daquela flor não fecunda a mesma flor. Tá? Por quê? Porque normalmente a parte masculina, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui na parte número 1, ela é mais baixa do que a entrada da parte feminina. A parte masculina, onde tem um grão de pólen, ela não consegue alcançar aqui. Então, esse grão de pólen, ele vai ser levado ou pelo vento ou por insetos para a outra flor. Por que que isso acontece? Para dar uma variabilidade genética maior entre as plantas e propiciar o surgimento de novas adaptações, novas espécies, novas estruturas, tá? Então, a planta, ela não é muito difícil a planta que faz autofecundação, quer dizer, o mesmo grão de pólen dela fecundar ela mesma. Normalmente, esse grão de pólen vai para uma outra árvore, para uma outra flor, né? E aí você vai ter o quê? Mistura de material genético. Então, aqui eu tenho a produção do grão de pólen, chega na oosfera, forma o tubo polínico, fecundação, forma o embrião. Este embrião vai ficar dentro de uma semente e onde ele está, que é o ovário, vai virar o fruto. Então, quem são as angiospermas? São todas as plantas que têm frutos, seja ela um legume ou seja ela uma planta mais adocicada, tá? Na próxima aula, a gente revê esse ciclo e retoma daí, tá bom? Aí com isso vocês podem amadurecer um pouquinho a aula, ver se tem alguma dúvida, né? Ficou alguma coisa ruim para você entender e você já traz a dúvida na próxima semana. Pode ser assim? Pode. Então tá bom, pessoal. Então por hoje é só. Não esqueçam que tem 2 atividades de biologia lá. Quem já fez as 2, parabéns. Quem ainda não fez, tá aberto, façam, por favor, tá? Um beijo, boa semana para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijo, professora. Tchau, boa semana. Tchau, obrigada. Tchau, professora. Oh, beleza, beijo.